Vamos lá, galera. Iniciar o nosso conteúdo, como eu disse, seria sobre ressignificação comportamental, porque a gente não vai falar diretamente sobre ressignificação, nós vamos falar sobre algumas ferramentas que são utilizadas para aí sim chegar nesse conteúdo inicial, que é a ressignificação. Nós vamos dividir isso em três partes, tá? Primeiro, vamos falar sobre o ciclo da realidade, a forma como você vê o mundo, como você vê os acontecimentos, as coisas, né, que passam aí pela tua vida. As crenças que nós temos, principalmente falando sobre as crenças, vamos focar nas crenças limitantes, elas que servem como âncoras à nossa vida, e às vezes a gente tem um objetivo, a gente tem um alvo, tem uma meta, mas não consegue chegar lá, por quê? Exatamente por conta de algumas crenças limitantes. E aí vamos falar também sobre a ressignificação comportamental, entender, né, como ressignificar através do ciclo da realidade, através de como mudar as crenças limitantes. O ciclo da realidade ele é bem simples. O que você visualiza, o que você vê, ele interfere em como você vai agir, o que você cria através do que você vê, e através do que você cria você passa a ser. É o que você é, o eu sou. E a partir do que você é, você vai fazer, você vai realizar, você vai transformar, você vai produzir. E a partir daí você vai ter. A partir do que você produz, aquilo que você produz é o que você tem. E isso acaba se tornando um ciclo. Eu vejo, eu crio, eu sou, eu faço, eu tenho. Eu vejo, eu crio, eu sou, eu faço e eu tenho. Mas tudo isso é baseado no seu mundo, é a realidade da sua mente, aquilo que você aprendeu, né, do decorrer. E o ciclo da realidade, ele interfere muito nas suas atitudes. As suas atitudes elas vão interferir nas coisas que você vai ter para a tua vida, e aí às vezes você acaba colocando a culpa no destino, você coloca principalmente a culpa em Deus, né? O que eu fiz? Eu não fui para a igreja o suficiente, eu não dei dízimo o suficiente, são as coisas mais comuns que a gente ouve, e tudo isso está baseado nas coisas que você viu ali e como você interpretou. Existe um clichê, né, que diz que pessoas diferentes elas agem de maneira completamente diferente na mesma situação. Tem até um vídeo do Jerônimo Telmo, um dos meus mentores, que ele fala dos filhos dele, né? Ele tem 2 filhos que eles foram criados na mesma casa, eles tiveram a mesma alimentação, eles tiveram a mesma educação. Em uma situação lá da casa dele, ele acaba entrando no quarto, dá uma bronca nas crianças e ele fala: olha, é o seguinte, tá? Essa bagunça aqui, vocês não vão sair enquanto não tiver arrumado. E um dos filhos dele chora e o outro começa a dar risada. Por quê? Uma viu o lado da bronca, o outro percebeu que, como assim? A gente vai ficar no quarto? Nós já estamos no quarto, nós já estamos aí fazendo, né, toda essa algazarra, toda essa bagunça, e o castigo é permanecer no quarto, mesmo que arrumando, tendo que arrumar. Então assim, a maneira como você vai ver as coisas que acontecem na sua vida vai fazer com que você crie ali a tua realidade. Você tem pessoas que quando fala assim trabalhar com metas, algumas se assustam, algumas se desmotivam e outras desistem. Exemplo disso é um trabalho, por exemplo, 100% comissionado. Sempre trabalhei com venda, sempre trabalhei com sistema 100% comissionado, e eu via diversas pessoas que quando se falava vai ser 100% comissionado, você vai ganhar em cima daquilo que você produzir, algumas se animavam, legal, vou produzir, então tudo que eu fizer eu vou ganhar, e outras pessoas simplesmente, mas espera aí, se eu não produzir, quer dizer que eu não vou ganhar, ou seja, é a mesma situação sendo vista de pontos de vista diferentes. Então tudo isso entra aí nessa questão do ciclo da realidade. Esse é o primeiro ponto, tá? Então a gente tem que lembrar, o que eu vejo eu crio, a partir daí eu sou, eu faço e eu tenho, mas isso tudo baseado no seu mundo, não é externo, é uma parada interna, não é interpessoal, é intrapessoal, é a forma como você vai ver a situação. É aquela história, mais um clichê, do copo meio cheio e do copo meio vazio. A maneira como você vai observar essas coisas, ela é muito importante. E assim, as pessoas, elas têm, na tomada de decisões, elas têm pontos de vista diferentes, mas existe um padrão, né? As pessoas elas costumam seguir um padrão, e esses padrões são importantes aí a gente definir, a gente identificar quando a gente for falar de ressignificação comportamental.
Entrando aí então no próximo, né, falando sobre o que a gente vê, mas por que as pessoas, né, algumas veem o copo meio cheio e as outras veem o copo meio vazio? Tudo isso entra na questão das crenças. O que são crenças? Aquilo que você acredita ser real no seu mundo, aquilo que você acredita ser real na sua vida. Aqui tem um trechinho que eu separei que diz assim: ao longo da vida nós recebemos algumas mensagens das pessoas e situações que acontecem ao nosso redor, que muitos e que em muitos momentos acabam sendo impregnadas em nossa mente e se tornando verdades absolutas, as quais não conseguimos sequer perceber ou simplesmente modificá-las. Não tem como você mudar algo que você não vê. Você não consegue ressignificar uma coisa que você não percebeu. Principalmente por esse ponto, né, que eu falei, da gente sempre culpar. É sempre o interno, a gente dificilmente olha pro... É sempre o externo, a gente dificilmente olha para o interno. A gente não tenta identificar quais são as nossas dificuldades, o que está acontecendo na nossa mente que está nos atrapalhando, né? Isso vem lá desde a infância. Você brigou, você quebrou alguma coisa, primeira coisa que a gente faz é culpar o outro. Difícil assumir, né? Seguindo aqui, o fato de que a mesma forma que as crenças podem ser positivas, elas também podem ser negativas e acabar nos limitando e impedimos que cresçamos e alcançamos o sucesso, tanto no âmbito profissional quanto no âmbito pessoal. A partir daí você entende que, o que eu acredito, né, o que eu vejo, vai interferir no meu resultado, na minha meta. E aí a gente dá continuidade aqui, Você sabe o que são crenças? Elas se tratam de todas as ideias que você viu, ouviu ou concluiu pelos mais diversos motivos e acabaram se tornando uma verdade absoluta na sua vida. Desde os nossos primeiros anos, nós somos influenciados positivo e negativamente pelas pessoas à nossa volta, como também pelas situações que experimentamos do dia a dia. Exemplo clássico de crença limitante, lembrando que a gente está falando sobre pontos que nós não percebemos. Não é uma coisa consciente, não são atitudes conscientes, são atitudes extremamente inconscientes. Vamos pegar um fator que é exigido muito na nossa vida adulta, que é a criatividade. Murilo Gun, também um dos meus mentores, um cara que eu gosto muito, ele tem até um curso sobre reaprendizagem criativa, e nesse curso ele fala sobre a criatividade. Ele acredita, e ele passa isso com muita firmeza, que todos nós nascemos criativos e nós vamos perdendo isso ao longo do caminho. Pensa numa criança. Qual é o bicho mais criativo? Qual momento da nossa vida nós somos mais criativos? Quando criança, um pedaço de papel, ele se torna um barco, ele se torna um chapéu, e aí você pode colorir, né, como tem a música lá, Aquarela do Brasil. E nós somos extremamente criativos na nossa infância. Só que conforme a gente vai crescendo, nós somos treinados, nós somos adestrados a perder essa criatividade. Uma criança com 5 anos, bicho criativo, né? Um carrinho, uma boneca, tudo é brinquedo, né? Tudo é diversão. Aí você começa a ir para a alfabetização. E aí essa criatividade ela é trabalhada, ela é explorada, vamos desenhar, vamos pintar, vamos colorir. Ou seja, é trabalhado nesse momento da vida a nossa criatividade. Só que daí a gente vai para o ensino fundamental. Nós começamos ali a partir do 3º, 4º ano, nós já começamos a ter provas, nós já começamos a ter atividades. E aí nesse momento nós começamos a ser treinados para perder essa criatividade. Ao invés de criar, ao invés de imaginar, nós precisamos dar respostas exatas, respostas prontas. Mais um trecho aí do vídeo do Murilo Gun, ele fala sobre exercícios matemáticos, é um belo exemplo, né? Você tem lá uma questão para resolver, onde um pedreiro, ele constrói uma casa em 1 mês, em 30 dias. E aí vem a questão: em quanto tempo 2 pedreiros terminarão a mesma casa? Qual que é a resposta que nós somos adestrados, que nós somos treinados a dar? 30 dias, 2, 15 dias. E lá ele fala, não, 2 pedreiros vão levar 2 meses, né, para construir essa casa.
Por quê? Vai ter conversa, vai ter distração, o foco ele é diferente, então essa distração, essa dispersão acaba fazendo com que a produção ela leve mais tempo e não diminua. É uma brincadeira, uma piada, né, que ele utiliza ali. Mas vamos pensar, vamos parar para refletir. Será que realmente quando duas pessoas estão fazendo determinado trabalho, realmente, né, será que todos os grupos, todas as duplas, elas vão realmente aumentar a produção e não diminuir? Você trabalha melhor com seu celular, com seu WhatsApp, Facebook aberto na tela do seu computador ou não? Você quando está no seu trabalho, você para em alguns momentos ali para papear? Você perde produção por causa disso ou não? Não é a resposta que as empresas querem, mas a realidade. É um ciclo. Tudo aquilo que você faz é o que você vai ter. E isso acaba interferindo nos seus resultados. Um outro exemplo que ele dá também é, por exemplo, a pipoca, que eu acho fantástico. Você tem um balde de pipoca e você come esse balde de pipoca em 20 minutos. E aí, em quanto tempo duas pessoas comerão o mesmo balde de pipoca? A resposta que a escola quer, a resposta, né, padronizada, duas pessoas, né, 20 minutos dividido por 2, 10 minutos. Só que na verdade não. O que ele explica lá é que vão ser 5 minutos. Por quê? Uma pessoa comendo, você tem um ritmo de pegar pipoca. Duas pessoas aumenta o ritmo, você vai querer comer mais. Não importa se a sua mãe está do seu lado, você tem que comer mais que ela, né? Você enche a mão, você sabe que aquilo vai acabar. Então são vários exemplos que ele dá referente à questão da criatividade. Então nós, a partir aí do ensino fundamental, nós começamos a ser treinados para dar as respostas padronizadas que o sistema quer. Mas e a resposta criativa? Né? E o raciocínio que parte... que ele sai na verdade ali da lógica. Então tudo isso, né, todos esses fatores eles vão interferindo na nossa vida adulta. Aí você está com 10, 11 anos, você já não tem mais a liberdade de fazer perguntas. Criança pergunta o tempo todo, por que isso, por que aquilo, por que é janela, por que é porta, por que é cachorro, não é gato. Até na vida adulta às vezes a gente começa a se perguntar sobre essas coisas, né? Se você tiver com um pouquinho de álcool a mais na cabeça, ou algumas substâncias proibidas, você começa a olhar para as coisas e perguntar por que é porta. Quem nunca, né, parou para se perguntar quem foi que deu o nome de porta? Por que porta é porta e janela é janela? Por que porta não é janela? Quem tem, né, essa mentalidade criativa faz esse tipo de pergunta, né? Só que no decorrer da vida nós paramos. A criança ela pode perguntar o tempo todo, os pais começam a se irritar com o tempo, mas é parte da criatividade, é parte da curiosidade das crianças. Só que quando você tem 11, 12 anos, você não pode mais ficar perguntando o porquê. Você tem que simplesmente memorizar. Foi passada a atividade, foi passado o trabalho, memoriza. A prova, ela quer respostas padronizadas. Então, se foi perguntado se um pedreiro constrói uma casa em 30 dias e 2 pedreiros vão construir a casa em quanto tempo, você tem que responder 15. Não adianta você colocar lá 2 meses e colocar embaixo essa resposta, que você vai tomar 0. Aquela resposta vai estar errada. Ou seja, a escola ela quer respostas padronizadas e repetitivas, ela não quer resposta criativa. E aí você vai para o ensino médio, e aí depois que você termina o ensino médio, você tem que fazer o Enem. Do Enem, no próprio Enem tem lá a questão da redação, né? Existem várias coisas ali que você não pode colocar, mesmo sendo sua opinião, se for uma redação dissertativa, enfim. Existem padrões que você tem que seguir, e esses padrões nem sempre entram ali na base da criatividade. O que você tem que dizer sobre aquele determinado tema. Existem ali algumas respostas que são esperadas, por mais que na tua cabeça, dentro do seu ciclo de criatividade, aquilo ali está certo, para eles não vai servir. E aí você começa a perder. Aí passou Enem, vestibular, faculdade, aquele ciclo de ensino termina, você tem o TCC para fazer, e aí você foi da tua infância até o início da tua vida adulta, transformado de uma pessoa criativa em uma pessoa que dá respostas padronizadas e repetitivas. E aí vem a grande questão, porque você entra no mercado de trabalho, e aí no mercado de trabalho é exigido que você seja uma pessoa criativa. Porque quando você trabalha, quando você começa a exercer uma profissão, você está ali para resolver problemas. Um funcionário nada mais é do que um resolvedor de problemas.
Independente se você é um auxiliar de limpeza ou diretor de uma empresa, você está ali para resolver problemas. E nesse momento é exigido a nossa criatividade. Só que a gente perdeu. 80% das pessoas perdem a criatividade durante esse ciclo. E como que você vai ser criativo? E nesse momento você passa a achar, a acreditar que você não é criativo. Você acredita, você crê. Lembra? Voltando ao sistema de crença, que você não é uma pessoa criativa. E é onde entra esse curso que eu citei do Murilo Gun, que é reaprendizagem criativa. Você reaprender a ser criativo, porque você passou a acreditar que você não é. Você foi treinado, você foi adestrado para deixar de ser criativo e focar nas respostas padronizadas e repetitivas. E o que acontece? Quando a gente chega nesse ponto, né, da vida, onde é exigido criatividade, onde são exigidas habilidades cognitivas que você perdeu durante o caminho ou que você acredita que não aprendeu durante o caminho, você começa a ter algumas frases padronizadas, né, de pessoas que têm crenças limitantes, de pessoas que não conseguem crescer por acreditar que aquilo ali é meio que impossível. Então você começa a utilizar frases como: eu não consigo fazer isso, eu não tenho tempo, né? Tem até uma frase do Jerônimo e da Natália do canal Me Poupe, que ela fala: nós não temos tempo para aquilo que não são prioridades. Mas nós aprendemos, nós ouvimos o tempo todo as pessoas falando: eu não faço tal coisa por falta de tempo, não consegui entregar o trabalho por falta de tempo. Você é passado um trabalho lá na escola com 1 mês de antecedência, e aí você deixou para o último dia, e é domingo, 10 horas da noite, você está assistindo Fantástico com sua família, e aí você lembra, quando criança, isso, que você tem que entregar o trabalho, e você fala: mãe, preciso de cartolina e papel crepom, né? Onde que se acha isso às 10 horas da noite, um domingo, sendo que o trabalho é para ser entregue numa segunda-feira, às 7, 8 horas da manhã. E aí, qual que é a sua justificativa? É a falta de tempo. Entende? Seguindo aqui, ó, não consigo aprender tal coisa, não tenho dinheiro para nada, não sou bom o suficiente, né? É impossível me organizar. Se durante a tua vida você viveu com pessoas ali que tinham dificuldade de organização, né? Frases que pais, professores, até alguns chefes falam, nós aprendemos isso principalmente na adolescência, que eu sei, eu me organizo na minha bagunça, eu me encontro na minha bagunça, né? Então isso sim se torna uma crença e vai te atrapalhar profissionalmente, porque vai ser exigido que você seja uma pessoa organizada. Eu lembro que numa turma de gestão empresarial de 2017, foi a primeira vez que eu falei essa frase, as pessoas elas acreditam que o que elas são na vida pessoal não interfere na vida profissional. Isso é até exigido pelas empresas, né? Quando você chega no trabalho com um problema, o que eles falam? Deixa o problema na porta, né? O problema pessoal fica lá fora. Aqui você tem que ser profissional. Vamos falar a verdade, dá? É possível? Né? Existe realmente 100% dessa separação de vida pessoal e vida profissional? Alguns conseguem, claro, né? Não estou falando que ninguém consegue, mas a maioria não consegue. Você está com um baita de um problema na tua casa, como que você vai conseguir se concentrar 100%? Mas eu consegui me concentrar 100%? Em nenhum momento do dia aquele problema ele passa a ser um problema ali no teu âmbito, no teu ambiente de trabalho? Entende? Então, todos esses pontos eles são importantes e tudo isso está relacionado à forma que você vê o seu mundo e baseado nas coisas que você acredita. Se você passar a acreditar que você não vai, você vai ter razão. Você tem razão. Se você acreditar que você vai, você também tem razão. Então tudo isso está baseado no quê? Na forma que você vê a tua vida. E aí a gente parte, né, para esse princípio de que, caramba, e agora? O que eu vou fazer? Uma das ferramentas, né, que tem no coaching, na psicologia, é essa questão da ressignificação comportamental, né, que é dar um novo sentido ao que você fala, é dar um novo sentido à forma como você vê as coisas que acontecem, né, dentro da tua vida, no seu mundo, lembrando que não é o lá fora, não é o externo, é sempre o interno.
Então ressignificar isso, é você dar um novo sentido, entender realmente as coisas que estão acontecendo, por que você tem aquele determinado resultado e uma outra pessoa tem um resultado melhor, ou por que outra pessoa tem um resultado inferior. E aí a gente pode pegar vários exemplos dentro da ressignificação comportamental. O mais clássico, né, que as pessoas procuram, né, quando passam a falar sobre ressignificação comportamental é alimentação, bem-estar, saúde. Ah, eu sou gordo, eu não consigo emagrecer. E aí a gente entra para a parte da dieta, clássica dieta que começa na segunda-feira, né? Por que não começar na sexta? Ah, porque final de semana vai ter festa, vai ter churrasco, e aí na segunda-feira eu começo, e aí tem as promessas de final de ano, que no próximo ano eu vou, no próximo ano eu vou começar, e talvez a única certeza que você tenha é que você não vai, né? Ali na confraternização, Natal, no Ano Novo, você faz diversos planos, mas no dia 1º de janeiro não são colocados no papel. O ano que vem eu começo a dieta. Pô, dia 1º, vai começar a dieta? Não, são para outra coisa do Ano Novo. Por quê, né? Deixa para a próxima semana. E assim a gente vai levando a vida, vira um loop, né? Entre eu vou, semana que vem, amanhã, e você não começa, e você não faz. E aí a gente volta para essa questão da dieta. Se eu não me engano, Rodrigo Calabres, tá? Eu não anotei aqui, lembrei agora, não estava na pauta, mas Rodrigo Calabres, ele tem uma palestra que ele fala sobre um ciclo dele, né? Que ele precisou ressignificar, ele estava se sentindo muito gordo, ele palestrante, professor, ele já não tinha mais o mesmo pique, ele já não tinha mais o mesmo gás para fazer as coisas, e ele entrou nessa onda de ressignificação comportamental. Ele falou, não dá, preciso mudar. Só que para ele mudar, ele usou um sistema de ressignificação que é muito bom, que é parar e analisar o que você está fazendo no teu dia a dia. O que ele percebeu? Que estudava de manhã, trabalhava à tarde, chegava em casa à tarde e da noite. Então ele chegava, né, em casa com a mochila dele, com a bolsa dele. Qual que era a primeira coisa que ele fazia? Colocava a mochila no canto, despencava no sofá. Quando você faz isso, o que acontece? Todo o cansaço do dia, né, ele impregna ali no teu corpo. E aí, hoje, né, com toda a facilidade, catálogos de pizza, iFood, né, que não tá lá na palestra, mas digamos que fosse. E aí ele vai, pede uma pizza, no outro dia ele pede um pastel, e no outro dia uma outra comida, nada saudável. Se você parar para pensar, muitas pessoas elas têm esse ciclo, né? Elas entram nesse loop. O que ele precisava mudar? O fato dele comer besteira. Porque muitas pessoas, quando entram nessa questão da dieta, elas querem e elas tentam. Só que o que ele foi procurar? A gente já falou sobre isso em algumas outras ocasiões, eu vou ter um conteúdo baseado nisso, mas ele precisava entender qual era o gatilho. O que eu preciso mudar? Minha alimentação. Estou me alimentando mal, mas por que eu estou me alimentando mal? Aí ele foi olhar a rotina dele. Estudo de manhã, trabalho no período da tarde, chego em casa, jogo minha mochila, despenco no sofá e peço uma comida, né? Peço um fast food, peço um iFood. O que ele precisava mudar? Aí ele foi analisar onde que estava o problema. Não era a comida em si, era o fato dele chegar e já ir direto para o sofá. É ali que vem o cansaço do dia inteiro. Então, uma pequena mudança que ele fez. Parou de chegar, despencar no sofá, chegava mesmo cansado, já ia direto preparar alguma comida, preparar uma coisa mais saudável. E só isso acabou trazendo uma mudança completamente diferente para a rotina dele e ajudou. Claro que isso não é a única coisa. Ressignificação comportamental, você descobrir o gatilho, aquilo que te leva a um comportamento. Porque é um ciclo também. Existe um gatilho, aquilo que te leva a um comportamento. Esse comportamento, quando ele é repetido diversas vezes, ele se torna um hábito. E esse hábito acaba te levando a resultados positivos ou negativos. Né? Então, assim, como mudar? O que ele fez? Descobriu qual era o gatilho. Aquele gatilho fazia com que ele tivesse um comportamento, esse comportamento repetido várias vezes, se tornava um hábito. Então, só por essa noção, ele conseguiu ali ressignificar, ele conseguiu modificar os resultados ali que ele queria.
as coisas que ele queria mudar, assim ele conseguiu. Então tem tudo isso, sabe? São 3 pontos, isso aqui é só uma introdução, só para vocês entenderem um pouco sobre o ciclo da realidade, as crenças limitantes, a ressignificação comportamental, porque muitas vezes a gente acha que está lá fora e não está. É só parar, observar, sair do mapa, né? Existe uma outra metodologia, uma outra, digamos, uma outra visão, né, que existe no coaching, nessa questão de ressignificação comportamental, que é o mapa e o território, né? Não adianta você querer observar, querer entender as coisas quando você está no mapa, quando você está na situação. Às vezes é preciso você sair, olhar para o território, e aí você vai ter uma visão panorâmica, uma visão completa, uma visão diferenciada daquilo que está acontecendo na tua vida. Às vezes você não consegue perceber. Pessoas que estão fora da situação, elas conseguem ter uma visão melhor, diferente de você que está ali na situação. E acontece, às vezes a pessoa fala uma coisa pra gente e, não é isso, a gente, né, permanece no erro, a teimosia, que é uma característica humana, e você não acredita que aquilo, né, que a pessoa está falando, que é uma coisa tão simples, possa fazer diferença. E aí quando você, de tanta insistência, você fala, nossa, era só isso. Era só mudar isso, era só eu ter percebido isso. Então assim, para que esperar que os outros falem? Por que não mudar já, não começar você a ressignificar? E aí nós vamos falar depois sobre vários pontos de ressignificação comportamental, nós vamos abordar vários tópicos sobre crenças limitantes. Eu tenho aqui alguns livros que falam muito sobre isso. O Monge Executivo, né, uma história sobre liderança, fala muito, aborda muito esse ponto de ressignificação comportamental. Poder Sem Limites, do Tony Robbins, esse aqui, né, é considerado a Bíblia do coach. Então assim, existem vários livros, tem podcast hoje, tem vídeo na internet. Jerônimo Thälmann, ele é um excelente treinador, ele fala muito sobre ciclo de realidade, ele fala muito sobre a parte da ressignificação comportamental, poder do hábito. Nós temos o Murilo Gun, que ele fala sobre criatividade, como você agir de maneira criativa para poder alcançar resultados positivos. Então tudo isso faz grande diferença. A gente vai ter um estudo completo sobre isso. Espero que vocês tenham entendido, né, um pouco mais de o que significa, né, esse ciclo da realidade, as crenças limitantes e a ressignificação comportamental. A parte prática a gente deixa para falar nos próximos vídeos. Queria só dar uma introdução aí para vocês e a gente se vê. Abraço!